Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo a explicar-vos como pode ser então determinado o pH, o pOH e qual é a relação entre estes dois e a relação então com o produto iónico da água que foi então tratado no último vídeo. Para vocês perceberem isto, quer dizer, o pH vai-me transmitir o caráter químico de uma solução, podendo depois, atendendo assim à escala de Sorensen pH, poder referir se essa solução será uma solução ácida, se será uma solução básica, se será uma solução neutra. O pH vai-nos então transmitir o caráter químico de uma determinada solução. Antes de iniciar esta determinação do pH de uma solução, importa referir que em química e para estes cálculos, quer dizer, os químicos definiram então a letra P, quando vocês virem assim P associado, por exemplo, pH, pOH, pKW, pKa, pKb, o P vai ter, é uma operação que vocês fazem, que vai ser sempre menos o logaritmo de base 10. Este logaritmo de base 10 é uma função que vocês podem encontrar nas vossas calculadoras. Eu estou um bocado contra o programa porque vocês vão fazer uma aplicação de um cálculo, quer dizer, com logaritmos, que é a função inversa da função exponencial, mas quer dizer, sem fazerem a mínima ideia do que é um logaritmo, porque vocês só vão dar esta função logarítmica em matemática no 12º ano. Não concordo mesmo nada com isto. Vou andar aqui a trabalhar com coisas que não fazem a mínima ideia do que são. Eu também neste vídeo não vou falar no que são logaritmos. Quem ficar um pouco curioso quanto a isto, pode ir então à minha lista de vídeos do 12º ano e pesquisar lá uns vídeos sobre logaritmos, tenho lá bastantes coisas sobre isto. Neste vídeo não vou abordar o que é a função logarítmica, senão, além de trazer confusão, que vocês não tocaram isto nas aulas, não vale a pena. Vocês têm que saber isto, é quando temos um P associado a alguma coisa, o P é uma operação que significa menos logaritmo. Agora, para eu determinar o pH de uma solução, reparem, P vai ser o quê? Menos o logaritmo, e H vai ser a concentração de íons H+ na solução, que é a mesma coisa que falar de menos o logaritmo da concentração de íons hidrónios, ou seja, H3 ou mais, de uma solução. Ou seja, este pH é exatamente igual a menos o logaritmo. Reforço que menos o logaritmo pode ser calculado nas vossas calculadoras. Têm lá esta operação da concentração de íons H3 ou mais. Quer dizer, o pH de uma determinada solução pode ser determinado exatamente desta forma, através de menos logaritmo da concentração de íons H3 ou mais. Depois, esta igualdade é equivalente, e trabalhando aqui com propriedades logarítmicas que não vou fazer, é equivalente a dizermos que a concentração de íons H3 ou mais é exatamente igual a 10 elevado a menos o valor do pH, que também é uma formulazinha que vos vai dar imenso jeito. Ou seja, esta primeira fórmula permite-vos determinar o pH conhecendo a concentração de íons H3 ou mais numa determinada solução. Esta fórmula aqui permite-vos determinar a concentração de íons H3 ou mais conhecendo o valor do seu pH. Para pH, vão fazer este cálculo. O pOH, o que é isto do pOH? O pOH será então igual a menos, o P é o tal menos logaritmo, né? Então vai ser menos logaritmo, OH vai ser então a concentração de íons hidróxido, ou seja, OH menos. pOH é igual a menos o logaritmo da concentração de íons OH menos, ou seja, de íons hidróxido. Esta igualdade é equivalente, então, pelas propriedades dos logaritmos, a eu dizer, então, que a concentração de íons hidróxido será, então, igual a 10 elevado a menos o valor do nosso pOH.
Ou seja, esta primeira igualdade permite-nos determinar o valor do pOH conhecendo a concentração de íons hidróxido. Esta segunda igualdade, que é equivalente, permite-nos então determinar a concentração de íons hidróxido sabendo o valor de pOH. Ou seja, sempre que vos disserem, determina então o valor do pH e vocês têm a concentração de H3O+, é só aplicarem esta forma. Determina a concentração de íons H3O+, sabendo o valor de pH, aplicam esta. Ok? Tão simples quanto isto. Estas são então as fórmulas que vocês expõem para fazer o cálculo quer do pH, quer do pOH. Agora, existe uma relação muito forte entre estes dois valores, entre o pH e o pOH. Qual é essa relação? Eu vou então retomar aqui a ideia da auto-ionização da água. Vou retomar então esta ideia de auto-ionização da água. Então vamos falar aqui para água pura, né? Água pura, e vou trabalhar a 25 graus Celsius. Sabemos do vídeo anterior que esta reação de auto-ionização da água temos o seguinte: 2 moles de H2O, assim no estado líquido, numa reação reversível, ficamos então, quer dizer, a água auto-ioniza-se, formando íons hidrónio, H3O+, no estado aquoso, mais íons hidróxido, também no estado aquoso. Retomando então a constante de equilíbrio da auto-ionização da água, que é o nosso KW, que é o produto iónico da água, ele é exatamente igual à concentração de H3O+, no equilíbrio, né? Vezes a concentração de íons OH- também no equilíbrio. Este é então o produto iónico da água, que para a água pura é esta temperatura, o valor deste produto iónico é 1,0 vezes 10 elevado então a menos 14. Outro ponto importante que nós temos aqui que saber é que para a água pura, e isto independentemente da temperatura, a temperatura muda o valor aqui deste produto iónico, mas para a água pura, qualquer que seja a temperatura, nós temos que a concentração de H3O+, iguala sempre a concentração de íons OH-. O que quer dizer então, reparem aqui no seguinte, eu vou trabalhar aqui duas coisas. Eu sei que esta KW, né, é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, onde isto vai ser igual a 1,0 vezes 10 levantado a menos 14. Eu daqui vou tirar duas conclusões. Como para a água pura, estas concentrações são iguais. Reparem aqui nas proporções estequiométricas, né? 1 para 1, estas concentrações são iguais na fase de equilíbrio. Então reparem, se eu quiser calcular a concentração de H3O+, visto isto ser igual, né? Se é igual, então é a mesma coisa que eu ter a concentração de H3O+ ao quadrado, igual a 1,0 vezes 10 levantado a menos 14. O que é a mesma coisa que concluir que a concentração de H3O+ é exatamente igual à raiz quadrada de 1,0 vezes 10 elevado a menos 14, o que é a mesma coisa que ter 1,0 vezes 10 levantado a menos 7, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, a concentração de íons hidrónio neste processo de auto-ionização da água no equilíbrio é exatamente igual a 1,0 vezes 10 levantado a menos 7 molar, que são moles por decímetro cúbico. Isto para vos chamar aqui a atenção a um pequeno pormenor. Se vocês estiverem a trabalhar com água pura, a concentração de íons hidrónio igual à concentração de íons hidróxido e é exatamente igual à raiz quadrada do nosso produto iónico. Esta relação é extremamente importante e esta relação é válida tanto para 25 graus Celsius como para qualquer outra temperatura. Okay? A constante, o produto iónico vai mudar,
mas esta igualdade vai continuar igual. Ou seja, a concentração de H3O+, e OH- pode ser sempre calculada com a raiz quadrada do nosso produto iónico. Isto é um primeiro ponto que é extremamente importante e às vezes dá jeito que se estivermos a trabalhar com temperaturas diferentes das que estamos, de 25 graus. Mas retomando a ideia dos 25 graus Celsius para 25 graus Celsius, nós temos então que a concentração de íons H3O+, é igual, está aqui, a 1,0 vezes 10 levantado a menos 7. E como é igual à concentração de íons hidróxido, OH-, também será igual a 1,0 vezes 10 levantado a menos 7. Agora, qual é a relação então entre o pH e o pOH? Reparem no seguinte, eu sei que o KW, ou seja, o produto iónico da água, é exatamente igual à concentração de íons H3O+, no equilíbrio, vezes a concentração de íons hidróxido, OH- no equilíbrio também. E sei que este KW é exatamente igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 14, mas até nem vou pegar nisto agora, O que eu vou aplicar aqui a este produto iónico é exatamente este operador P. Estão a ver este operador P, que é menos logaritmo? Vou então aplicar este operador P a esta equação e posso fazê-lo a ambos os membros. Posso mesmo fazê-lo a ambos os membros da equação. Desde que eu faça ambos os membros, mantenho o valor da equação, apenas estou a transformar esta equação em algo equivalente. Vou então aplicar o operador P a ambos os membros. Aplicava no primeiro e aplicaria no segundo. Tenho então que, reparem, o pKw vai ser então menos o logaritmo do nosso KW, que é 1,0 vezes 10 levantado a menos 14. Que vai ser igual a P, e reparem aqui, isto vai ser igual a menos o logaritmo da concentração de H3O+, vezes a concentração de íons OH-. E vou apelar aqui a uma das propriedades dos logaritmos que me diz que se tiver assim um logaritmo de um produto, que é o caso, eu tenho aqui o produto entre estas concentrações, isto é igual a ter o logaritmo de um fator mais o logaritmo do segundo, quer dizer, esta é uma propriedade dos logaritmos. Vocês não conhecem estas funções, eu nem gosto muito de entrar por aqui, eu estou apenas a deduzir a relação entre o pH e o pOH, que depois vocês poderão usar claramente esse valor. Agora reparem, o menos logaritmo de 1,0 vezes 10 levantado a menos 14, vocês podem calcular na vossa máquina que dá 14. É exatamente igual a 14. Aplicando estas propriedades aqui dos logaritmos ao segundo membro, eu ficarei então, quer dizer, 14, não, peço desculpa, menos 14, ok? E então, aplicando esta propriedade, eu vou ficar com menos o logaritmo da concentração de H3O+, né? Este menos, quer dizer, eu devia meter assim este menos entre parênteses, mais o logaritmo, estou a apelar esta propriedade dos logaritmos, o logaritmo da concentração dos íons hidróxido, OH-. O que isto me quer dizer que vou ter então menos 14, quer dizer, vou agora multiplicar por menos 1 ambos os membros, e em vez de menos 14 ficarei com 14, e aqui em vez de negativo fico com positivo, né? Multiplicando por menos 1 ambos os membros, basta trocar os sinais, fica então com 14 igual ao logaritmo da concentração de íons H3O+, mais o logaritmo da concentração de íons OH-. E reparem aquilo que eu vos disse aqui no princípio. Quer dizer, o pH é igual a quê? Menos o logaritmo da concentração de íons H3O+. Então o que é que eu vou ter aqui? Quer dizer, isto ao passar para cá. Pois, esperem aí que eu cometi aqui um erro. Exato, quer dizer, este menos 14 passa para trás. Isto dá 14, peço aqui desculpa. Isto dá 14, cuidado.
Cuidado. Isto aqui dá 14. Vocês podem confirmar com a máquina, eu confirmo com as propriedades que conheço dos logaritmos, nesta expoente cai para trás e menos 14 vezes menos 1 dá 14. Peço aqui só desculpa por este caso. Então, quer dizer, não posso multiplicar tudo por menos 1, vou fazer assim aqui a distributiva, não é? Com este menos 1. O que ficava com menos o logaritmo da concentração de H3O+, menos o logaritmo da concentração de íons hidróxido. E como eu defini aqui, né, que o pH é menos o logaritmo da concentração de H3O+, então reparem que eu vou estabelecer esta relação. 14 é menos o logaritmo da concentração de H3O+, repara que menos log é P, então quer dizer, isto é o meu pH e isto é o meu pOH. Então a relação entre o pH e o pOH é exatamente esta. Ou seja, a soma do pH com o pOH é sempre igual a 14. Sempre igual. E isto vai-vos dar imenso jeito. Mas mesmo imenso jeito. Imaginem que eu vos digo o seguinte. Sabemos então que o pOH de uma solução é, por exemplo, igual a 2. E a questão é, determina a concentração de íons H3O+. Como é que a gente resolve este problema? Eu sei o seguinte, não é? Por aquelas fórmulas que vos dei assim no princípio, vocês terão de saber. A concentração de íons H3O+, é exatamente igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Então, quer dizer, para eu saber a concentração de íons H3O+, nesta solução, eu vou ter que saber o valor do pH, mas aqui não me dão um pH, dão-me um pOH. Mas como eu conheço esta relação entre os dois, eu vou poder dizer, eu desta equação, né, eu gero outra, eu também digo que pH será igual a 14 menos o valor do meu pOH. Então, isto estamos a falar a 25 graus, cuidado, estamos sempre a falar a 25 graus. Se estamos fora dos 25 graus, quer dizer, o produto iónico já não é 14, então já estaremos noutros parâmetros, estamos aqui a falar a 25 graus, fique claro isto. Então, quer dizer, se me dão um pOH que é igual a 2, eu vou concluir que o meu pH, que é igual a 14 menos o valor do meu pOH, então o pH será igual a 14 menos 2, ou seja, o meu pH para esta solução será 12. Então, se o pH é igual a 12, esta concentração de íons H3O+, será exatamente igual a 10 elevado a menos 12. Percebem que esta relação é extremamente importante. Eu, se der o pH, eu sei imediatamente o pOH. Se vos der o pOH, eu sei exatamente o pH. E estivemos a falar a 25 graus, no meio aquoso, obviamente. Da mesma forma que vos digo isto assim, posso-vos dar ao contrário, não é? Posso-vos, por exemplo, o pH de uma solução é igual a 5. E a questão é, determina a concentração de íons hidróxido nessa solução. Eu sei o seguinte, eu sei que a concentração de íons hidróxido numa solução é igual a 10 elevado a, reparem que é hidróxido, então a menos o valor do meu pOH. Mas se o pH é igual a 5, e eu conhecendo aquela relação que a soma dos dois tem que dar 14, isto falando no meio aquoso, a 25 graus, quer dizer então que o meu pOH, se o pH é 5, o pOH tem de ser 9. Então tudo bem, isto fica 10 levantado a menos 9, molar. Obviamente estou aqui a falar em molar, que é moles por decímetro cúbico. Esta relação é extremamente importante entre o pH e o pOH. Extremamente importante. Agora, eu só vos quero falar aqui de uma coisa, para terminar este vídeo. Que é, nós quando estamos a falar em água, quer dizer, a concentração de H3O+, igual em água pura à concentração da OH-. Então, repara, quer dizer que o pH em água pura será igual ao pOH. Então, se os dois são iguais a 14, quer dizer que o pH da água pura, né, e falando a 25 graus Celsius,
este pH da água é igual ao pOH e são ambos iguais a 7. Ou seja, isto quer-me dizer que a água pura é uma substância neutra. Porque se pensarmos na escala de Sorensen, na escala de pH, Sorensen define a escala de pH assim entre 0 e 14, mas cuidado, podemos ter pHs inferiores a 0 e maiores que 14, isto depois falarei no vídeo seguinte, quando falarei de ácidos fortes e fracos e bases fortes e fracas. Isto quer dizer, uma solução neutra é uma solução que apresenta pH, esta é a escala de pH, é uma solução que apresenta pH igual a 7, que é o caso da água pura. Se o pH for igual a 7, estamos perante uma solução neutra. Se o pH for inferior a 7, vamos estar perante uma solução ácida. Se o pH for maior do que 7, vamos estar perante uma solução básica. E reparem o seguinte, quanto menor for este valor de pH, mais ácida é a solução. Quanto maior for este valor de pH de 7 a 14, mais básica será a solução. Então vamos voltar aqui, só para falar aqui de um último ponto, o tal processo de ionização da água. Tenho 2H2O, assim numa reação reversível, ioniza, né? E forma então o íon hidrónio mais o íon hidróxido. Como a água é uma substância neutra, né? Tem pH igual a 7, então eu posso criar assim aqui uma ideia, que é, se a concentração de H3O+, for exatamente igual à concentração de íons OH ou H-, né? Se isto for igual, estou perante uma solução neutra. Agora, como é que eu apanho uma solução básica? Eu juntaria aqui à água assim uma solução que libertasse estes íons hidrónio. O que ficaria com excesso de íons hidrónio. Então reparem, se a concentração de íons hidrónio, de íons H3O+, for superior à concentração de íons hidróxido ou H-, nós estamos com uma solução que tem em excesso íons hidrónio, então estamos perante uma solução ácida. Uma solução ácida é uma solução que tem excesso em íons hidrónio. Se a coisa for ao contrário, ou seja, se a concentração de íons OH- for inferior à concentração... enganei-me aqui. Se a concentração de íons H3O+, se a concentração de íons H3O+, for menor do que a concentração em íons OH-, ou se quiserem pensar, a concentração de íons OH- é maior do que H3O+, estamos perante uma solução básica, cujo pH, quer dizer assim, a solução ácida, o pH é menor do que 7. Numa solução básica, o nosso pH vai ser superior a 7. Numa solução neutra, o nosso pH é exatamente igual a 7. E quer dizer, e pronto, está isto. Quer dizer, está visto então, para calcularem o valor quer do pH, quer do pOH, e também para calcularem as concentrações de H3O+, e OH-, vão ter que aplicar estas fórmulas. Depois lembrem-se desta relação entre o pH e o pOH, né? Que a soma dos dois é exatamente igual a 14. Né? A soma aqui dos dois é igual a 14. Exato, esta relação aqui, extremamente importante. Vocês depois vão estar perante este tipo de exercícios, e esta ideia aqui, que a soma dos dois é igual a 14, ajuda imenso a resolver estes exercícios. E em água pura, a água pura é uma solução neutra, isto implica então que a concentração de íons hidrónio é igual à concentração de íons hidróxido, e depois podemos ter água não pura, né, com excesso em íons hidrónio ou excesso em íons hidróxido, o que vai fazer com que a solução seja ácida ou básica, dependendo do tipo de íons que tem em excesso. No vídeo seguinte eu vou então abordar ácidos fortes e fracos, bases fortes e fracas, pares conjugados, e vamos então trabalhar a ionização de ácidos num meio aquoso
e a dissociação de bases também no meio aquoso. E vamos também entrar com estes cálculos, quer dizer, do pH e pOH, e comparar nessas diferentes casos. Fica então aqui a apresentação para o cálculo do pH e do pOH e depois a relação entre estas concentrações e, sobretudo, esta relação que é extremamente importante, a soma do pH com o pOH tem que ser igual a 14. Se o pH é 7, o pOH é 7. Isto a 25 graus, cuidado, no meio aquoso a 25 graus. Se o pH for 3, o pOH tem de ser 11. Se o pOH for 10, o pH é 4. Ok? Esta relação é extremamente importante. Fica então aqui o vídeo feito. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Ok? Tchauzinho.